Boa noite a todos. Quero agradecer por estar aqui nessa noite, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando no nome do Senhor Jesus, que Ele é importante na nossa vida. Tudo que foi feito aqui, tudo que vocês fizeram, com certeza foi com carinho, tanto que é com carinho, com amor, com sinceridade de coração, Deus Ele aceita. Sei que muitas das vezes a gente tem, se esforça no máximo e acha que ainda não está perfeito. Deus poderoso. Por favor, se você puder, convido você a ficar de pé nesse momento. Pai, que nesse momento, Deus, o Senhor derrame, meu Pai, a tua unção dobrada. Ei, Deus da glória. Que nesse momento, Senhor, o teu Espírito Santo passeia neste lugar, meu Pai, porque o Senhor é quem separou essa casa. O Senhor deseja quem separou esse lugar para que o teu nome seja glorificado, meu Pai, para que o teu nome seja engrandecido nessa noite, meu Pai, para que daqui, Senhor Jesus, orações, meu Pai, louvores cheguem até o céu, Senhor Jesus, como um aroma suave. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor se sinta à vontade nesse ambiente, meu Pai, porque a casa é tua. Passeia, Espírito Santo, nesse lugar. Passeia, Senhor Jesus, em cada vida, meu Pai. O mover é teu, o agir é teu, Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor, meu Deus, som do secreto de cada um, meu Pai. O Senhor sabe, Deus, da necessidade de cada filho teu. E tenho certeza, Deus, que nesse momento, Deus, o Senhor está entrando com providência. O Senhor, Deus, está agindo em cada lugar aqui, Deus, em cada coração, em cada família, meu Pai. Muitas das vezes, meu Pai, essa mulher, Senhor Jesus, este homem, meu Pai, veio de casa, Senhor, sozinho, mas o Senhor já está lá na casa dela, meu Deus, o Senhor já está agindo na família dela, o Senhor está agindo naquele lugar, meu Deus. O Senhor é um Deus de família, meu Pai. O Senhor olha para o seu filho e o Senhor sabe da necessidade de cada um. Pai, trabalha nesse momento, meu Pai, em cada vida, em cada coração. Pai, que tudo que sair daqui do altar, meu Pai, seja do alto, meu Deus, para o coração de cada um. Meu Pai, não seja o homem falando, mas seja o teu Espírito agindo, meu Pai, na vida do pastor. Meu Pai, em cada palavra que ele falar, Senhor Jesus, seja dirigido totalmente pelo Senhor. Meu Pai, nada é do homem, mas tudo vem de ti, e tudo é para o Senhor, tudo é para ti. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Amém. E graças a Deus, se você crê, palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor. A irmã Zana, a gente já se conhece há um bom tempo. E os grupos de louvor que nós éramos em uma época. Veja que nós estamos tudo convertidos. Amém? Sou o pastor Gerdal, vim de Araucária. Foi uma caminhada longa para cá, mas a gente faz isso por amor, porque nós amamos o Evangelho. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer algo muito importante, amados, que está ocorrendo em todas as igrejas. Em todas as igrejas. O Espírito Santo, ultimamente, ele tem ministrado no meu coração acerca dessa palavra. E ele fala muito, e começou a ministrar no meu coração. Aí eu chegava e falava, mas Senhor, mas será que é desta forma? Ele falou, é assim que está acontecendo. Você que já está com a Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de João, capítulo 4, do versículo 23. João, capítulo 4, do versículo 23. Isso daqui é muito importante a gente saber. Muito importante. De como está a minha vida com Cristo. Quem sou eu diante dele? Se eu tenho sido esse servo bom, fiel, se realmente eu sou mesmo aquele que todo mundo acha que eu sou, se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus,
se eu sou realmente servo. Aí eu vou ler aqui, João capítulo 4, do versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em o quê? Verdade. Porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então vamos refletir nessa mensagem. Curve sua cabeça, coloque a mão sobre sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, já ore aí, peça para Deus dar uma direção, peça para Deus abençoar, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai, de levar a palavra para os teus servos, Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abençoar e desde já, meu Deus, abrir a mente do teu povo, abrir a mente dos teus servos, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, desenvolva essa mensagem, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os irmãos que creem, digam amém. Graças a Deus e palmas bem fortes para Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Se você observar na Bíblia, a palavra espírito aqui está com letra minúscula. Então não está falando necessariamente do Espírito Santo aqui. Porém, Deus é Espírito e importa que os adorem, o adorem em Espírito e em verdade. O que é adorador? Adorar, culto de honra, reverência e até mesmo homenagens prestados a Deus. Mas a gente poderia falar culto de honra e homenagem prestados a anjos, Deus e outras coisas por aí. As pessoas muitas das vezes acham que está adorando a Deus em espírito e em verdade, mas existem grandes erros fatais de pessoas que acham que está adorando a Deus em espírito e em verdade. Aqui na Bíblia, com esse espírito de letra minúscula, fala que eu tenho que adorar, que eu tenho que me esforçar, mas para mim me adorar a Deus em espírito e verdade, o que eu tenho que ser, irmãos? Espiritual. Nós somos pessoas, existem três categorias de pessoas. Existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Para mim ser uma pessoa espiritual, eu tenho que nascer da água e do Espírito Santo. Para mim poder ser espiritual. Mas como que eu vou adorar alguém que eu não vejo? Como que eu vou ser um verdadeiro adorador? Porque veja que aqui não tem o amém. Isso significa que até hoje Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Agora, de que forma você tem adorado a Deus? Será que você tem adorado a Deus, digamos assim, do seu jeito, da sua forma, e não do jeito dele? Como que eu vou ter que adorar a Deus? Porque para adorar a Deus em espírito, a gente tem que ser uma pessoa espiritual. Eu gosto de ler a Bíblia. Se você gosta de manusear a Bíblia, você vai manusear comigo agora. Vai comigo lá em Filipenses capítulo 3, rapidamente lá. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de manusear a Bíblia. Eu prego assim, pastor, eu gosto que traga essas mensagens e vamos folhear a Bíblia. Então, Filipenses capítulo 3, vamos lá, rapidamente. Para você entender, até nós entrar nesse contexto espiritual. Filipenses
capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Aqui já está com a letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Essa circuncisão tem que acontecer de dentro do nosso coração. Amém? É aqui que muda. Se eu não mudar o que está dentro de mim, como que eu vou querer chegar em alguém que eu não vejo que é espiritual? Por que você acha que as pessoas são idólatras? Pode ver por que existem muitas idolatrias. Eles estão deixando de adorar? Não. Só que são pessoas naturais, outros carnais, que eles adoram esses ídolos porque eles precisam pegar, apalpar, eles precisam ver para poder adorar. O verdadeiro adorador, ele não vê para adorar, mas ele vê o que está dentro. Amém? Se dentro de você tem o Espírito Santo, se dentro de você tem o Espírito de Deus, aí sim você consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então por isso que as pessoas, eles estão apegadas a muitas coisas, a ídolos, pessoas idólatras, e eles falam que são os verdadeiros adoradores. A princípio até poderia ser mais na carne e não chega até Deus. Por isso que ele fala, eu procuro. Se você não circuncidar o teu coração, se você não mudar o que está dentro de você, a pessoa continua sendo uma pessoa carnal. Eu poderia inverter a mensagem, porque o tema da mensagem que eu estou trazendo para o povo é o verdadeiro adorador. Mas eu poderia falar sobre o natural, o carnal e o espiritual. E essa mensagem aqui, eu posso abordá-la de várias formas, mas todas elas caem no único sentido, que nós devemos ser todos espirituais. Amém? Todos espirituais. Por isso que o verdadeiro adorador, para mim, ser realmente um verdadeiro adorador, a gente tem que se esvaziar. Se esvaziar de nós. Amém? Se esvaziar de si, como foi com o Senhor Jesus. Eu gostaria que você entrasse comigo nesse contexto, aí mesmo em Filipenses, para você entender, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Eu até anotei aqui, porque tem uma outra tradução da Bíblia que fala assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Se Jesus desceu de lá do seu trono, amém? Desceu lá do seu trono, saiu de lá, um rei, para vir na terra, se esvaziar. Então por que nós também não temos que se esvaziar? A gente precisa se esvaziar, a gente precisa tirar tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que está no nosso coração, as angústias, raiva, ódio, mágoa. Como que uma pessoa, por exemplo, se ela tem raiva, ela consegue adorar a Deus? Sim ou não? Não adora. Uma pessoa que tem raiva, que tem ódio, uma pessoa que sabe que ela não se encontra nem com ela mesma, você acha que ela consegue adorar a Deus em espírito e em verdade? Não adora. E Deus está procurando essas pessoas que o adoram de espírito de verdade, com coração alegre, com alegria, com vontade, porque Jesus, como diz aqui, ele se esvaziou, porque ele também teve que glorificar a Deus. Para você ter uma ideia, o início do Pai Nosso que está no céu já é uma forma de adoração, já começa com adoração. Por isso que bem no finalzinho da mensagem, eu vou falar bem rapidamente a diferença de um adorador com adulador.
Porque tem aqueles que se diz adorador, mas na verdade é adulador, que não tem nada a ver com adorador. Então nós temos que entender que para mim, ser um verdadeiro adorador, primeiro tem que me esvaziar. Tirar toda a podridão que está dentro de mim. Falando a verdade, se converter de fato, de verdade. Amém? Irmãos, isso aqui eu vou falar repetidas vezes. A adoração ele começa aqui para fora. Não é de fora para dentro. É daqui para fora. Mas como assim, pastor? Porque de dentro da igreja é fácil tudo nós adorar. É ou não é? É ou não é? É fácil. Mas o teu verdadeira adoração a Jesus não é só aqui, mas é lá fora. Amém? Porque dentro da igreja, todos nós, se nós quiser, colocamos uma máscara. Sim ou não? Sim. Colocamos. Todos nós podemos colocar uma máscara. Mas a máscara você vai tirar ela quando a igreja fecha a porta, cada um vai para sua casa, na primeira esquina já tirar a máscara. Mas a pergunta é, o verdadeiro adorador, o cristão adorador, o crente adorador, será que ele é o mesmo adorador na igreja, em casa, no seu trabalho, com os vizinhos, no bairro, aonde for, ele é o mesmo adorador? O que eu percebi que tem muita gente em algumas igrejas, em várias igrejas, até mesmo na minha, acha que adorar a Deus é só somente louvar, ou subir no altar, pregar. Não, irmãos. Começa tudo de dentro da igreja e sai tudo lá para fora. Sai tudo lá para fora. O verdadeiro adorador não está nem aí com as circunstâncias de sua vida. Recebe as afrontas e está adorando. É perseguido e está adorando. Por isso que eu falo, e eu bato na tecla, eu falo aonde eu for pregar. É por isso que as pessoas, mesmo dentro da igreja, elas precisam ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Amém? Buscar esse encontro com Ele. Nós não podemos viver de dentro de uma igreja de uma forma religiosa, não. A gente tem que ter um encontro com Ele. Porque, olha, quem aqui conhece, irmão, que um dia esteve na igreja, até ficou anos na igreja, bem mais tempo que você, de repente até te evangelizou, até te trouxe, e hoje ele voltou para o mundo. Quem conhece gente assim? Hã? Quem conhece? Vocês conhecem? Agora por quê? Estava na igreja, podia ter sido até obreiro, pastor, fazia parte de algum grupo. Aí por que ele simplesmente do nada saiu? Foi para o mundo? Porque ele estava mal com Deus? Não. Não. Porque uma coisa que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração é porque uma é você estar no poder de Deus, dentro da igreja, e outra é quando fecha a igreja, você está numa intimidade com Ele. Essa é a diferença. Nesse exato momento, todos nós podemos estar no poder de Deus. Agora, nem todos que estão no poder de Deus, sob o poder de Deus, têm uma intimidade com Ele. De repente, o irmão que saiu, abandonou, fazia parte de algum grupo, era obreiro, era isso, trabalhava, o negócio rendia no trabalho, é porque ele estava sob o poder de Deus, mas ele não tinha aquela intimidade com Cristo. Porque os íntimos jamais abandonariam Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Observe esse exemplo dele, do nosso Senhor Jesus. Se esvaziou. Ele se esvaziou de si. Foi lá para o deserto. Chega Satanás lá para tentar o Senhor Jesus. Ó, está com fome aí?
pega essas pedras e transforma em pães. Se o Senhor Jesus não tivesse esvaziado de si, Ele ia transformar. Ele ia transformar. Ele se esvaziou de si para ser servo, para servir. Amém, amados? Para servir. E essa é a nossa condição de nós servirmos. Eu tinha ministrado no domingo, aí no meio da ministração eu li um versículo bíblico e na hora eu me senti envergonhado com aquilo ali. Jesus falou claramente assim, que nós faria as mesmas obras que Ele. Sim ou não? Quem já leu isso na Bíblia? Ele falou. Aí Ele falou que nós faria ainda mais ainda. É ou não é? Que nós faria bem mais do que Ele. Meu irmão, pastor, eu me senti envergonhado. Porque o que o Senhor Jesus fez em 3 anos, nós estamos levando décadas para fazer. Décadas. O que Ele fez em 3 anos? Se Jesus falou que nós faria bem mais do que Ele, então o trabalho tinha que ser aí durado aqui um máximo um ano. Nós estamos levando décadas. Por que esta falha? Falta de muita entrega. Nós temos que se entregar, se lançar. Irmão, você tem que ficar atento, porque o tempo hoje está difícil. As apostasias já começou a acontecer, já estava acontecendo, desde o início, desde o princípio. Só que agora aumentou as apostasias. As apostasias não está lá fora. As apostasias dentro da igreja. A pessoa vai perdendo a fé, vai desanimando, deixa de orar, deixa de jejuar, não lê mais a Bíblia frequentemente. É só você observar como que você veio na igreja, como que você era no início da igreja. E a pergunta é, você está mantendo o mesmo padrão ou aumentou? Porque se diminuir, irmãos, é hora de cair de joelhos e pedir graça e misericórdia. Amém? Graça e misericórdia. Porque no início, a gente está com aquela fé, a gente ora, a gente lê a Bíblia, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, ajuda na igreja, quer fazer parte de coral, quer fazer parte de um corpo de obreiro, quer pregar, quer fazer um monte de coisa. Aí de repente na caminhada, durante a caminhada vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Não faz mais o que fazia lá no início. É isso que nós temos que tomar tempo. Pensar, puxa vida, se eu comecei assim, então eu tenho que, ou eu permaneço assim, ou eu tenho que fazer mais. Amém? Tem que fazer mais. Por isso que a pessoa tem que se esvaziar. Porque o verdadeiro adorador começa assim, ele se esvazia de si. Quando uma pessoa se esvazia de si, é ela deixar o Espírito Santo entrar e tomar o controle da vida dela. Amém? Tomar o controle. Quando o Espírito Santo toma o controle da sua vida, isso significa que a tua vida não é mais tua vida. Amém? Não é mais. Não te pertence mais. Já era. Se você que já entregou a tua vida para Jesus, eu tenho até costume de falar, às vezes até brinco no altar. Eu chego e falo assim, ó, já era, perdeu, porque não é mais a tua vida. A tua vida é do Espírito Santo. Então, Ele faz o que bem entender da sua vida. Amém? Oh, aleluia. Ele fala, eu faço o que bem entender da sua vida. Se você está doente, se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Amém, amados? Ou Ele é obrigado? Quem acha que Deus é obrigado a curar aqui? Não, vou ser sincero. Quem acha? Não é. Ainda mais quando se entregou a tua vida. Tua vida não te pertence mais. Aliás, quando você entrega totalmente a tua vida, que já não te pertence mais, nem a roupa do corpo que você comprou não te pertence também. Porque Ele pode muito bem chegar e dizer, ó, tira toda essa roupa e dá para aquele lá que está precisando. Ah, Senhor, mas eu vou ficar quase pelado, e agora? Você viu? Tira e dê. Estão entendendo? Esse é o mover do Espírito Santo de dentro da vida de uma pessoa. Mas isso começa a acontecer com uma pessoa mais ou menos dessa forma,
quando ela se esvaziou, aí ela passa a se encher de Deus, se encher do Espírito Santo. Por isso que agora eu quero que os irmãos vão comigo lá em Gálatas agora. Vamos rapidamente lá. Para se encher de Deus. Perdão, vamos em Efésios. Perdão. Volta um pouquinho. Efésios. Para você entender. O verdadeiro adorador, então além de ele se esvaziar de si mesmo, ele precisa se encher. Quando eu me esvazio, eu tenho que me encher. E para mim me encher, eu tenho que buscar. Para mim me encher, eu tenho que estar em comunhão. Para mim me encher, eu tenho que estar sempre andando na caminhada da fé, sempre lendo a Bíblia, sempre orando. Porque o forte de tudo é a oração. E depois o alimento da palavra. Diga graças a Deus aí. Efésios capítulo 5, do versículo 18. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A letra maiúscula, Espírito. Letra E maiúscula, que é o Espírito Santo. Mas o que Paulo quis dizer aqui em Efésios? Porque se eu quero estar cheio do Espírito Santo e ser realmente um verdadeiro adorador, aqui já está dizendo: não vos embriagueis por vinho em que há contenda. Ou seja, eu tenho que me afastar de coisas que não alimentam a minha vida espiritual. Fofoca, briguinha, diz que daqui, grupo de WhatsApp que só tem discussões bíblicas. Eu tenho que me afastar dessas coisas, me afastar de coisas polêmicas, que só vai desestruturar a vida espiritual e não traz uma estrutura. Então, para mim se encher, eu já tenho que tirar isso aqui do meu lado. Amém? Tirar. Ô irmãozinho, ó, tá bem assim lá na igreja, e pá, não. Quem quer se encher de Deus mesmo, ele fala: ó, fica com vocês aqui, me deixa só. Amém? Amém. É sim. Por quê? Porque eu preciso agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus com a minha vida. Eu preciso agradar a Deus com o meu caráter. Eu preciso agradar a Deus com tudo que há dentro de mim. Com tudo. Então eu tenho que sair desse tipo de contenda, desse tipo de briguinha, dessas coisas que não acrescentam nada na sua vida espiritual. Pode ver, irmão. Se existe uma panelinha, fofoquinha daqui, fofoquinha dali, pode ver. Você acha que agrada o Espírito Santo? Não. Não. Entristece. Você pode louvar, pregar, dançar, pode fazer um monte de coisa, limpar a igreja, limpar o banheiro da igreja, limpar a poltrona. Você pode fazer tudo isso. Tudo isso. Mas isso não significa que você estaria agradando a Deus se você está vivendo nessa embriaguez, deste vinho do mundo, nessas coisas erradas. Por isso que nós, como os crentes sinceros e verdadeiros, temos que ser diferentes. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Oh, aleluia. Não, mas olha só, vamos lá comigo em Atos. Atos do capítulo 16. Paulo e Silas. Os homens que estavam ministrando, estavam lá, falando de Jesus, pregando, ensinando, estavam lá. Atos 16, no versículo 23, não vou ler inteiro aqui, mas eu quero entrar já direto nesse 23 para você entender que o ambiente de adoração, ele é um ambiente aonde você cai, você pode agradar a Deus. Então não tem, na verdade, esse ambiente. Porque esses homens aqui adoraram a Deus de uma forma diferente. Por isso que é facilmente, quando a gente não está acontecendo nada na nossa vida, então é fácil dizer que eu estou na fé, é fácil dizer que eu sirvo a Deus, é fácil dizer que realmente eu amo a Deus. Isso é muito fácil quando nada acontece.
Mas você vai ser provado, como todos nós seremos provados. A hora que o barco começar para lá e para cá, a hora que começar a acontecer um monte de coisa errada, aí sim você vai saber quem é diante de Deus. Porque é fácil. Quando está tudo tranquilo, é fácil servir a Deus. É ou não é? É ou não é? Diga, levanta a mão para eu ver. É ou não é? Claro que é fácil, porque está tranquilo. Né, pastor? Não tem perseguição. Não sabe, ninguém está fazendo nada. Eu estou na fé. Eu estou na fé. Aí acontece aqui, versículo 23. Atos 16, versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Imagine, já estou lendo a parte do açoite. Agora, o que se diz que é verdadeiro adorador, mostra para todo mundo que é o verdadeiro adorador, o primeiro açoite aqui, ele já nega Jesus. É ou não é? Já nega. E mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tranco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, vamos lá comigo, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Diga graças a Deus. Esses homens aqui é uma referência para nós. Porque aqui mostra que realmente esses dois são os verdadeiros adoradores. Porque mesmo depois da chibatada, dos açoites, mesmo depois de jogado no cárcere, preso, eles ainda continuaram louvando, agradecendo a Deus, cantando hino. Já o que não é o verdadeiro adorador, que ele fala que é o verdadeiro adorador, quando ele cai num ambiente assim, a primeira coisa que ele fala: ó Deus, por que está acontecendo isso comigo? É ou não é? Deus, eu acabei de participar da Santa Ceia, e agora, Senhor, estou aqui em casa, o meu marido está virado comigo, a minha esposa está virada comigo, está uma bagunça aqui na minha família. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Aonde está Deus? Tem gente que faz assim, sendo que, na verdade, eu tinha que adorar a Ele. Amém? Eu tinha que adorar a Ele. Levei os açoites, Deus, estão me açoitando, estão me perseguindo. Aonde está o Senhor? Por que o Senhor está deixando isso comigo? Por que o Senhor me colocou ali? Aí entristece o Espírito Santo, porque o que Ele mais queria é que você adorasse Ele. Adorasse. Irmãos, qual seria a sua preocupação? Porque a Bíblia fala que nós não precisamos temer aos homens que querem nos matar. Até porque eles simplesmente vão tocar no teu corpo, mas não vai poder tocar no teu espírito. Diga graças a Deus. Não pode, não tem como. Não tem como. Aí as pessoas fazem isso. E o que incrível, por incrível que pareça, de dentro das igrejas estão fazendo isso. Quer dizer, eles falam que são os verdadeiros adoradores, mas naquela circunstância difícil da tua vida, reclamam com Deus. Só que esses homens não reclamaram. Agora, por quê? Porque eles estavam o quê? Se esvaziaram e depois o que eles fizeram? Se encheram do Espírito Santo. Quando uma pessoa se enche de Deus, amados, não importa a circunstância da vida dele. Por mais que às vezes acontece dele pensar em querer desistir, mas o que está dentro dele fala: mas quem disse que eu vou deixar você desistir? Diga graças a Deus. Quero ver o glória do Senhor. Cadê? Que diz? Quem é que vai deixar você desistir? Você pode até querer desistir,
Mas se você está cheio, o que está dentro de você vai chegar e falar: mas quem disse que eu vou deixar você desistir? Hã? Mas por quê? Porque eu estou cheio. Eu não estou tendo superpoder. Eu não estou sendo bam, bam, bam. Não, é porque eu estou cheio. Amém, amado? E para você se encher, você tem que orar, buscar. Você tem que jejuar para isso. Sempre buscar o Espírito Santo. Você que tem os seus costumes de levantar nas madrugadas, falar com Deus. Existe um momento que você levanta na madrugada porque tem um propósito de oração por alguém, ou pela igreja, ou quando está orando pelo pastor. Mas existe aquele momento que você tem que deixar tantas coisas de lado só para buscar mais e mais o Espírito Santo. Amém? Mais e mais. Se envolver. Ter uma intimidade com Jesus. Muitas igrejas, o que está acontecendo em muitas igrejas é a falta da intimidade e comunhão. É isso que falta. Tem que ter uma intimidade, tem que conhecer Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, ó, tem que conhecer Jesus. Fala aí. Fala para a pessoa do seu lado, ó, tem que conhecer o Senhor Jesus. Conhecer Ele. Por isso que, para mim ser um verdadeiro adorador, de espírito e em verdade, além de eu me esvaziar, se encher, eu tenho que ser um adorador, mas eu também tenho que viver uma vida espiritual e não carnal. Amém? Espiritual. É aí que a gente vai alcançar o que a gente quer. Eu tenho que ser uma pessoa espiritual, porque o espiritual, ele só enxerga o espiritual. A pessoa que é carnal, ou então o natural, ele só enxerga o natural, o físico, é o que ele prega. O espiritual é totalmente diferente, tanto é que a pessoa espiritual é totalmente diferente, que até o mundo acha que você é doido. É ou não é? É verdade. Verdade. Acho que são tudo doido. Eu tenho o costume de falar, é chapar na presença de Deus. Por quê? Quem já viu uma pessoa andando assim na rua, falando sozinho? Quem já viu? Já? Hã? Tá. Qual é a primeira impressão que a gente olha com uma pessoa? O que a gente pensa? É doido. É doido. Tá biruta. Tá falando com seus botões, com seus fantasmas. Só que a gente uma coisa não sabe. Pode ser que esteja, ou pode ser que não. Vai que essa pessoa está adorando a Deus em espírito e em verdade, conversando com ele no meio do caminho. Glória a Jesus. E a gente fala, nossa, essa pessoa está doida. Aí eu tá lá, a pessoa andando, cantando, falando sozinho, falando de alegria. E nossa, a pessoa pirou. Mas de repente, os olhos espirituais conseguem enxergar Jesus caminhando com ela. Aí quando nós olhamos na carne, a gente fala isso. Esse é uma pessoa espiritual. Amém? Amém? Nesse exato momento, cada um de nós estamos olhando com os olhos físicos. Eu vejo você e você está me vendo. Agora fecha os olhos. Fecha os olhos, vai, fecha. Fecha seus olhos aí. O que você está vendo? Nada. Agora pode abrir. Agora você me vê de novo. Né? Você fechou os olhos. Agora você está me vendo. Mas você fechou os olhos, você não viu o quê? Nada. Mas é aí que está o segredo. É o nada que você vai ver Jesus. Amém, amado? É aí dentro de você que você tem que ver Jesus. E não o que você está enxergando agora. Esse é o espiritual. Porque o espiritual tem que compreender as coisas espirituais. E quando eu me torno uma pessoa espiritual, aí eu entro sim nessa categoria que nós vimos no início. Que Deus ele procura
os verdadeiros adoradores que adorem em espírito. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Oh, aleluia. Agora vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos lá, rapidamente. Gálatas capítulo 5. Por isso que eu gosto de folhear a Bíblia. Tanto é, meus amados, que esta mensagem aqui que eu trouxe, eu vou pregar amanhã lá na igreja. Vou pregar. Eles têm que entender como que é o verdadeiro adorador. Porque são coisas que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Desde que eu comecei a pregar o Evangelho com unção de pastor, eu aprendi bem mais ainda. Eu comecei a compreender mais as coisas de Deus. Por isso que teve momentos da minha vida que o Espírito Santo, Ele mesmo foi falando, ministrando no meu coração, até acerca de você estar no poder de Deus e numa intimidade com Ele. Eu gosto sempre de tocar isso nessa tecla. Por isso que não foi à toa que Jesus falou assim, que muitos vão chegar e dizer, Senhor, em teu nome expulsemos demônio, Senhor, em teu nome curemos pessoas enfermos, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, mas Ele vai chegar e vai dizer, ó, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Simplesmente vocês só estavam no poder usando o meu nome, mas não tinham uma intimidade comigo. Que quando você tem uma intimidade com Cristo, você se torna realmente um verdadeiro adorador. Porque tudo que você for fazer é para Ele, é somente dEle, e é tudo para Ele. Diga graças a Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Buscar essa intimidade. Intimidade mesmo. Uma comunhão, verdade sincera. O que você é na igreja, você tem que ser lá fora. Amém, irmão? Amém. De repente o pastor pode estar pegando pesado agora, mas acontece, irmão. Acontece que tem muitos crentes lá fora, você sabe disso. Você vê na internet. A gente percebe isso, dando péssimo testemunho. É ou não é? Você conhece pessoas assim? Está dando péssimo testemunho. Aí por causa de um péssimo testemunho, acha que os demais são iguais. Sim ou não? Acha. Por isso que nós devemos ser o sal da terra. Por isso que nós temos que ser diferente. Só que você não precisa forçar para ser diferente. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está se enchendo de Deus e se tornando uma pessoa espiritual, você não precisa forçar a barra. É o Espírito Santo que conduz tudo. Diga graças a Deus. Você não precisa forçar e mostrar que você é espiritual, que você é isso, que você é aquilo. Aliás, se você estiver forçando, significa que não nasceu. Porque quando você não força para mostrar o que você é, dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque tem gente que acha que é espiritual, mas na verdade não está sendo. Está se convencendo de uma coisa que não é. Aí o que acontece? Força a barra. Mostra que está forçando. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero que você me olhe porque eu sou assim. Não, o espiritual não é assim. Porque o espiritual ele é totalmente guiado pelo Espírito Santo. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Aqui vai dar palmas para Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, olha só. Eu vou ler só esse versículo 16. Mas na tua casa você pode ler o restante. Porque o restante fala das obras da carne e depois dos frutos do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Agora, andar em espírito. Esse andar em espírito não é só dentro da igreja. É na minha casa, é no meu trabalho, é pela cidade, é pelo bairro. Aonde eu for, eu tenho que andar em espírito. Adorando a Deus por isso. Amém? As pessoas têm que olhar para você e dizer,
puxa, esse homem, essa mulher tem um semblante diferente. Nossa, está acontecendo tanta coisa. Meu Deus, anunciaram que ia ter um corte grande aqui na empresa e você está tranquilo, por quê? Porque o espiritual não fica desesperado, não. Porque ele confia em quem? Deus. Em Deus. Porque é Deus que abre a porta e se ele fechar, ele também fecha. É ou não é? Mas ele não deixa o crente não. É ou não é? Ele não deixa. Ele prometeu de nos abençoar e ele sempre vai nos abençoar. Por isso que nós não precisamos forçar muita barra, não. Não precisamos forçar. É só nós andar no Espírito, agradando a Deus. Por isso que eu torno a dizer, o verdadeiro adorador não é só dentro da igreja. Começa aqui dentro, mas sai lá para fora. Não é de lá de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém? Dentro para fora. Eu vou contar um caso que aconteceu com uma irmã lá. E eu vi isso ali como adorador, porque foi justamente naquela semana que o Espírito Santo estava ministrando. Essa pessoa está em fase de libertação. Estamos discipulando, estou cuidando. Certa vez o filhinho dela até mandou mensagem desesperado: pastor, ajuda, porque a minha mãe está chorando, está desesperada aqui. E jogou ainda no grupo da igreja lá. E como eu estou sem o carro, porque o meu carro está lá em outra cidade, estragado ainda, o mecânico está arrumando, até eu chegar lá, que era perto da igreja, a casa dela, até eu chegar lá, ia levar ali uns 40 minutos, deu ônibus. Quando eu pensei de me mexer, de fazer alguma coisa, o Espírito Santo falou: não, estou chamando para oração. Estou chamando para oração. Aí depois, escrevi lá, mandei mensagem: ó, Deus está chamando você para oração, irmão. Vai orar. Vai orar. Até escrevi lá no grupo: Deus está chamando ela para oração. Aí, depois deu mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu mesmo liguei e perguntei: e aí, irmã? Agora me conta tudo. Acalmou o seu choro? Acalmou, pastor. Mas como que acalmou? É porque o senhor escreveu para mim lá para oração. E eu fui orar e Deus me acalmou. Você conversou com ele? Eu não consegui, pastor, só fiquei chorando. Então, as tuas lágrimas é a oração. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E eu vi que ele vinha com uma adoração, sabe por quê? Sabe por que ela estava chorando? Não porque ela estava mal. Não porque ela estava com demônio. Não. É porque ela sofreu uma grande afronta da vida dela. De uma vizinha que odeia, detesta ela, humilha ela, volta e meia. Ela me contou que ela simplesmente se agachou para amarrar o cardaço do filhinho. A mulher parou na frente, já afrontou ela, já falou: está no meu caminho. Ela falou: não, já saia porque eu estou amarrando tênis no meu filho. Ah, você é um crente. E começou a xingar de palavrão a ela. Naquela mesma hora, ela contando para mim que a mão dela fechou. A mão dela fechou. Aí de repente ela pegou na mão do filhinho dela e falou assim: filho, eu até dei risada quando ela falou assim: filho, vamos correr desse Golias. Falou bem assim, porque a mulher é grandona mesmo, né? Você chamou a mulher de Golias. Vamos correr desse Golias. E ela correu. Correu. E nessa corrida, a mulher ainda aproveitou, ainda tirou o sarro dela. Tá com medo, e não sei o quê. Isso é coisa de crente mesmo, tudo medroso, não sei o quê. Obviamente que ela chegou em casa, chorou muito. Agora, por que eu falo que ela adorou a Deus com isso? Porque se fosse por ela, ela tinha ido já na garganta da mulher. Ela se segurou o máximo para não fazer isso. Porque ela poderia até bater na mulher. Porque uma pessoa com raiva pode ser 3 metros. A pessoa fica pequena. Mas ela ia desagradar a Deus. Ela foi afrontada. Isso é a forma de um adorador. Isso porque ela está na fase ainda. Então ela está aprendendo ainda. E quando ela então nascer então, do Espírito, se isso aqui já foi o início, um prefácio do livro da vida dela, imagina o que vem pela frente. Amém, irmãos? É o que acontece com nós.
Quantos de nós somos afrontados? Quantos de nós somos atacados? A gente é ser humano, é ou não é? A gente tem dor, a gente chora, a gente sente dor, a gente cansa, a gente se alegra, se entristece também. Porque nós somos pessoas, somos seres humanos. Agora venha comigo. Qual de vocês aqui já não passou por uma afronta tão difícil na tua vida, tão difícil da tua vida, que você mesmo fala, se não fosse Deus na minha vida, eu tinha feito besteira. Quem já fez isso? Quem já pensou? Já? Já comigo também. Comigo também, não é nenhuma nem duas. As últimas afrontas que eu levei, eu cheguei a chorar a Deus, de fechar a mão e falei assim, Senhor, meu Deus, eu falava assim, Senhor, se eu não tiver no Espírito, livra essa pessoa da minha mão, porque se eu perco a estribeira, meu Deus. Mas por que acontece isso? É aqui que eu vou perceber se realmente eu nasci da água, se realmente eu nasci do Espírito, se realmente houve uma conversão verdadeira, se realmente o meu coração for circuncidado, se realmente houve uma transformação na minha vida, porque o diabo não é bobo, ele conhece a nossa vida também, ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe qual que é a tua espinha da carne. E não pensa você que Deus vai te tirar de algumas situações. Não, não vai. Tem situações que o próprio Deus vai deixar acontecer. Eu já vi crente chegar e dizer e reclamar, pastor, o diabo me colocou no deserto. Já viu essa? O diabo me colocou no deserto. Eu falei, mas não é o diabo que coloca ninguém no deserto. É o próprio Deus. E às vezes você nessa noite que está aqui, você está no deserto da tua vida. Você está num deserto da tua vida, que nessas horas, o irmão não está adiantando, pastor não está adiantando, igreja não está adiantando, família não está adiantando. Resumindo, praticamente sozinho. Sozinho. Você está nesse deserto. E agora, o que eu faço? Ninguém está entendendo a minha situação, mas não é para ninguém entender a situação. É para você levar a situação para Deus, porque Ele é o único que vai entender. Diga graças a Deus. É o único. E quando você está no deserto, ali é uma prova de você crescer mais espiritualmente. É nesse deserto que você aprende a se tornar uma pessoa espiritual. É nesse deserto que te colocam, que Deus te coloca, que você aprenda até mesmo a adorar a Ele em espírito e verdade. É Ele que nos leva para a oração, é Ele que busca nós para perto dEle. Amém, irmãos? Amém. Então não reclame, irmãos. Não reclame. Ore a Deus. Glorifique a Ele. Pastor, mas está doendo, mas nem que doa. Nem que doa. Imagine, lá no passado, aquele povo cristão que se entregaram sua vida para Jesus, sendo jogado lá na arena, e todo mundo aplaudindo para ver a morte deles, liberaram lá, abriram lá os negócios lá, os leões saíram para atacar aquela escrentalhada toda. A maioria estava já louvando a Deus. Se a gente for bem mais no fundo de tudo isso, porque quanto mais crente na época morria, mais crescia. É que nem o formigueiro. Morria 1, vinha 10. Matava 10, tinha 30. Quer dizer, não parava, até que o diabo, se espertou. Peraí, eu matei tanto crente, mas quando eu vou dar uma espiadinha lá no inferno, eu não vejo eles. Aí quando eu dou uma olhadinha lá para cima, eles estão lá. Peraí, alguma coisa eu fiz de errado. O próprio diabo. Aí chegou um momento, se a gente fosse afundar nessa história, bem certinho, como eu me afundei, teve um momento que quando os crentes eles pegavam o povo pegava os crentes para jogar na arena, como os crentes sabiam que já ia morrer, afundando na história, chegou uma hora que eles começaram a correr atrás dos leões. Eles. E vem dos
leões agora correr atrás, inverter o negócio. Era eles que estavam correndo atrás do leão, chegando por bichar o rabo dos leões. Até que o rei, na época, né, mandou os guardas entrarem e matar eles com lanças para depois os leões devorarem. Agora por quê? Porque foram homens e mulheres que tiveram encontro com Jesus. Homens e mulheres que se tornaram realmente os verdadeiros adoradores, que estavam adorando Ele de espírito e em verdade. Porque na verdade, irmão, um crente morto é lucro para Deus. Diga graças a Deus. É lucro para Ele. Por isso que o crente não pode ter medo nem de morrer. É se encher do Espírito Santo. É se tornar realmente, sim, um verdadeiro adorador. Abre comigo lá em Mateus, para você entender como que é uma pessoa adorador. Qual é no final da mensagem? Mateus capítulo 15, do versículo 8. Olha só. Mateus 15. Isso daqui é muito preocupante. Mateus 15, versículo 8. Por isso que nós temos que ser esse tipo de pessoas. Amém, amados? Você pode estar numa igreja cheia. Todo mundo pode gritar, todo mundo pode pular, pode pregar, pode louvar, participar de grupos. Você pode gritar glórias, aleluia, à vontade. Pode ir em congressos e tudo mais, que é cheio de glórias, aleluia. Mas no meio de tudo aquilo ali, é pouquíssimo que são os verdadeiros adoradores. Por que as pessoas se perdem muito em shows gospel? Você acha que as pessoas que vão em shows gospel, você acha que eles estão adorando a Deus em espírito e em verdade? Não. Não, porque tem gente que diz, te amo, para o cantor. Não é para o cantor que tem que dizer te amo, tem que dizer te amo para quem? Jesus. É Ele que você tem que falar do teu amor. O que você sente por Ele. É Ele. E não se jogar em pessoas assim, que lá no movimento gospel, porque é um ótimo cantor e não sei o que e tal, eu amo ele, aí eu quero tirar selfie com ele. Não, isso daí não se torna um verdadeiro adorador. Poderíamos dizer que se torna um adorador, mas não no espírito e em verdade, porque naquele exato momento está na carne. Está na carne. Porque ele está adorando o que está no físico. Ali, ele quer pegar, ele quer tocar, ele quer abraçar, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas não, o verdadeiro adorador ele tem que estar no Espírito, amém? Então Mateus capítulo 15, versículo 8, olha só, Jesus fala, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então ele mesmo fala. Então é o que está acontecendo em muitas igrejas, em todos os lugares. Pessoas que estão honrando a Deus somente com os seus lábios, mas o seu coração está longe, está afastado de Cristo, não circuncidou, não teve um novo coração. Pode louvar, cantar bonito, seja o que for, pode fazer coisas bacanas, pode profetizar, pode pregar, mas se esse daqui estiver longe de Deus, de nada adianta. Isso aí se chama, sabe o que? Nas palavras do Senhor Jesus, de pessoas falsas, que estão agindo com falsidade. Aí você vai aí no versículo 9, mas em vão me adoram, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então veja só, a pessoa pode se encher, não sou nada contra as doutrinas, não vim aqui falar de doutrina de igreja, não sou contra nada, cada igreja tem uma doutrina, mas se não adora a Deus em espírito e em verdade, nem as doutrinas vai adiantar, amém? Até porque tudo isso tem um risco, pode perder a salvação,
Compreende? Se tem que nascer da água, se tem que nascer do Espírito. Se você é uma pessoa que ainda não se batizou nas águas, que ainda não tomou uma decisão da sua vida, já está aí uma oportunidade, depois do culto, você procurar o teu pastor e falar: pastor, me batiza. Amém? Amém. Ah, pastor, mas eu já me batizei nas águas, mas não tenho o Espírito Santo. É agora que você tem que chegar e buscar. Como que eu devo fazer? Como que eu vou fazer? Como que é o Espírito Santo? A pessoa tem que se interessar para ter o Espírito Santo. Buscar o encontro com Deus. Amém? Amém. Por isso que nós falamos. Nós temos que se entregar inteiramente, 100% para Jesus. Para mim encerrar a mensagem, para nós concluir, eu vou fazer uma oração. Colossenses capítulo 1, versículo 16, para nós encerrar. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Nós temos que entender que se eu sou um verdadeiro adorador, então nada me pertence também. A minha vida é para adorar a Ele. Então por isso que eu falo que o verdadeiro adorador não é o que canta, não é o que prega, é o que vive a sua vida lá fora. Esse é o verdadeiro adorador, é de dentro para fora. Então o verdadeiro adorador, ele adora a Deus com o seu caráter, ele adora a Deus com a sua mente, com o seu subconsciente, ele adora a Deus com as suas falas. O verdadeiro adorador não fala palavrão, o verdadeiro adorador não mente, o verdadeiro adorador não faz fofoca, o verdadeiro adorador não faz diz que daqui. O verdadeiro adorador, ele apenas adora. Olha a diferença. O verdadeiro adorador, ele apenas adora. Ele ama a Deus. Sabe? Imagine você andando no meio da rua, ou indo numa praça, citando versos de amor para Jesus. Imagine. Aí você cita versos de amor para Jesus. Aí as pessoas param e olham assim: nossa, esse cidadão fala assim, parece que conhece a ele. É isso aí. Amém? Sim. É verdade. Aí as pessoas olham, né? A pessoa, nossa, ele fala de uma forma de Deus, até parece que ele conhece bem a Deus mesmo, parece que tem uma intimidade. É isso. Quando você falar de Jesus para as pessoas, você tem que falar de Jesus para as pessoas da forma que você conhece Ele. E não da forma que nem um político. Por exemplo, você vai lá em época política lá, você pega lá um santinho lá, você nunca viu o cara na vida, nunca sentou com ele nem na mesa para tomar um cafezinho. Não, volta nesse cara aqui, porque esse cara aqui é bom. É ou não é assim? Mas você nunca sentou com ele, nem sabe quem é ele, conhece um pouco da vida dele, porque você foi lá no navio que pede. Se não for isso, já era. Aí você está falando de alguém que você não conhece. Agora, Jesus é diferente. Para mim falar de Jesus, para mim chegar lá fora e falar para um doente, para um perdido, para um que se desviou da fé, para uma ovelha que se perdeu lá, para mim chegar e falar de Jesus para ele, eu tenho que ter a total consciência de que eu conheço ele de fato e de verdade. Amém? Eu tenho que buscar essa intimidade. E é isso que temos que fazer, amados. Ele fala: eu busco os verdadeiros adoradores, aquele que me adora em espírito e verdade, aquele que coloca eu sempre em primeiro lugar, aquele que não troca nada por mim. É aquele que, o verdadeiro adorador, ele não falta a Santa Ceia, porque se ele faltar a Santa Ceia é porque ele ficou doente ou porque está trabalhando. Fora isso, pode vir festinha de aniversário, pode vir churrascada do amigo, justamente naquele domingão de Santa Ceia. Aí ele: não vou, porque primeiro Deus, a mesa do Senhor, porque eu toco muito nesse assunto da mesa, porque teve muitos crentes, não sei, já aconteceu assim, pastor, porque tem crente que já está ficando relaxado na Santa Ceia.
Tem crente que já está começando a ficar relaxado. Não vem mais. Né? Não vem mais porque eu não vou hoje na Santa Ceia porque chegou visita em casa. Não vou hoje na Santa Ceia porque é aniversário do meu marido, é aniversário da minha esposa, vou levar ela para jantar fora, almoçar fora, não sei. Porque é aniversário de um. Não. Eu venho adorar a Deus, participar da mesa do Senhor. Daí sim eu estou livre, aí sim eu posso fazer. Amém? Mas sempre nessas condições. O verdadeiro adorador, irmão, ele é firme na igreja. Aliás, o verdadeiro adorador também, até na sua oferta, ele expressa a sua verdadeira adoração. Até na sua oferta. A hora que o Espírito Santo chega e fala, ó, pega aquilo ali e coloca no altar. Aí você abre, você vê ali, o Espírito Santo já falou o valor no teu coração. Aí você vai lá e pega outro. Até nisso aí. Até o verdadeiro adorador, até dizimista ele é. Porque ele é grato a Deus a tudo. Ele expressa a sua verdadeira adoração. Então, para nós encerrar. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Palmas para Jesus. Se coloque de pé. Esse é a adoração. Verdadeira adoração. Agora cabe a você. De você olhar para você mesmo. Ser sincero contigo mesmo e dizer: será que realmente eu tenho sido o verdadeiro adorador? Será que, como Deus está procurando, será que Ele já me achou? Será que eu realmente estou sendo o verdadeiro adorador? Como que está sendo a minha conduta com Deus? Como que está sendo? Porque você não tem que se preocupar o que as pessoas falam ou deixam de falar. Porque dificilmente alguém fala bem de crente. Amém? Dificilmente. Principalmente do menor do mundo. É uma coisa que você não precisa nem se preocupar. Você tem que se preocupar o que Deus pensa. Amém? Você tem que se preocupar o que Deus está falando de você lá com Jesus. Você tem que se preocupar qual é a troca de ideias que os dois estão tendo lá ao nosso respeito. Entende? Então observa que as coisas não é fácil, não. Não é. Para ser um verdadeiro adorador. Requer oração, requer até jejum, leitura da Bíblia, se dedicar, se entregar inteiramente, 100% para Deus. Amém? Vou fazer uma oração. Aí, cadê a irmã Zana? A irmã Zana, vem cá, fazer um favor. A irmã Zana falou com o pastor, né? Então, aí a gente vai ungir esse grupo Labaredas. Amém. Quando eu recebi o primeiro convite, quando ela falou, ela nem deu a data ainda, né, irmão? Nem deu data ainda. O Espírito Santo já foi ministrando. O que eu quero falar até mesmo para o grupo Labaredas, pode vir todo o grupo para cá, fazer um favor? Pode vir. O que eu quero falar para o grupo Labaredas, que tudo que vocês fizerem, faça de coração, faça com amor, faça com dedicação, porque aqui, esse grupo, uma vai depender da outra, amém? Num grupo que, eu sou melhor, você é pior, ninguém é nada, amém? Vocês têm que fazer tudo para Deus, para Ele, porque um grupo assim é um grupo também que ganha muitas almas, amém? Esse é o verdadeiro adorador. O grupo Labaredas tem que ser um grupo assim que seja bem espiritual, um grupo que vai através do que vocês vão fazer. Dançam também? Dança? Não. Só louvor. Para através do louvor alcançar também as almas. E quando vocês preparam, eu falo, eu mesmo
falo mesmo para a obreira que tem lá, que é do louvor, eu sempre falo, quando você sobe no altar para louvar, você tem que esquecer o que você é, porque você vai louvar a Deus. E aí o que acontece? Você pega, você louva a Deus, mas às vezes uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, ela já começa a se liberta antes mesmo da mensagem. E com louvor se fazer em espírito, em verdade, de coração, se dedicando, vocês já estão preparando a ministração do pastor. Sabia disso? Estão preparando. É uma forma de oração. A pessoa vai, a pessoa louva, ela vê você louvando, aquela ali vai trabalhando no coração. Quando eu pregar, pronto, a mensagem entra. Então existem vários fatores. Porque todos nós somos membros. Tudo num corpo só. Mas só tem única cabeça, que é o Senhor Jesus. Então cada vez que vocês agora, como é o primeiro ano de vocês, orem, sempre orem juntos, sempre mantenham a comunhão. E vou avisar, irmãos, escuta o pastor, Satanás sempre vai dar um jeito de entrar no meio. Sempre. Caia em oração, crie uma barreira espiritual, se reveste da armadura de Deus, deixa que ele venha. Quanto maior ele vir, maior será o tombo dele. Diga graças a Deus. E aí, o pastor me deixou orar aqui, eu vou ungir vocês. É um prazer de fazer isso. Eu tenho esse prazer, eu fico mó alegre de fazer isso. De abençoar esse grupo de todos vocês. E Deus vai abençoar. Amém? Aí eu pedi para o povo também que estende as mãos. E olha, ó, aproveita, ganha almas. Amém? Traga povo para a igreja. Pessoas que estão sofrendo. Tem muitas ovelhas perdidas aí. Vai lá. Em nome de Jesus. A pastora vai orar aqui em nome do Senhor Jesus. Pai, que nesse momento, Deus, o Senhor venha, meu Pai, derramando a Deus a tua. Que o Senhor, Deus, possa falar o Espírito, Senhor, Jesus, em cada vida, meu Pai, em cada coração. Que o Senhor encontre aqui, Senhor, Deus verdadeiro, adoradores, que Pai, te adore em espírito e verdade, meu Pai. Que nessa igreja, Senhor Jesus, que o Senhor ache, meu Pai, pessoas no coração de Davi, meu Pai. Pessoas com o coração quebrantado, voltado para o Senhor, meu Pai. Que aqui, Senhor Jesus, tem pessoas, meu Pai, necessitando, tendo fome de Ti, meu Pai, tendo sede da Tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Venha, meu Pai, enviar das pessoas que estão sofrendo, meu Pai, que aqui, Deus, vão encontrar na Tua presença, meu Pai, que aqui, Senhor Jesus, vão encontrar na Tua palavra, meu Deus, aqui vai encontrar, meu Deus, no conforto, meu Pai, que tanto procura, meu Pai. Ah, Senhor Deus, manifesta todo o Teu poder, toda a Tua grandeza, Senhor Jesus. Abra a porta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nesse quarteirão, meu Pai, não podemos sentir, Senhor. Senhor Deus, transformando cada vez mais, dá força, reveste esse corpo na parede com o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E transforma, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas, meu Senhor Jesus, ó Deus, como o transformador, meu Pai, na vida dela, porque o Senhor, meu Pai, vai se sentir vontade para trabalhar em cada vida, Pai, em cada coração, em nome de Jesus, meu Pai. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, oh meu Pai, cria uma barreira espiritual nesse grupo aqui, Senhor. Para que quando eles o louvarem, meu Pai, não somente chegará até o Senhor o louvor vindo da boca deles, mas
mas também já vai preparando, meu Pai. As pessoas quando entrarem, vai sentir o louvor, vai ser preparado até na ministração, meu Deus, da palavra do Senhor. Abençoa, meu Pai, e consagra este grupo de labaredas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Palmas para Jesus aí. Isso. Amém, irmãos? Se dedique. Se dedique. E outra, o Espírito Santo falou comigo aqui na hora. Quando vocês estão se dedicando, prepare discípulos. Amém? Prepare discípulos. Busca jovens para fazer parte do grupo. Porque o grupo que vocês estão criando, o grupo Labaredas, o Espírito Santo falou, vai ser para os jovens que vocês discipular. Porque Deus ainda vai dar mais coisas para vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vou passar aqui para o pastor. Em nome do Senhor Jesus, aqui no microfone. Quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Vou passar. Agradecer ao pastor Gerval, né? Pastora Maria. Deus acompanhe. Irmãos, amanhã nós teremos a continuação do trabalho, teremos uma pregadora que nós vimos crescer, né? Da igreja da irmã Liane. E eu creio que ela também trará uma mensagem do Espírito Santo, né? A irmã Zana colocou lá que o trabalho seria a partir das 19. Aí eu ainda perguntei no grupo, mas falei assim, não está muito vago a partir das 19, mas acho que Deus trabalhou nisso aí, porque teve um momento aqui de roer as unhas aqui da aflição, de que hora que vai começar, porque, meu Deus, nunca ouvi trabalho assim, trabalho tem que ter uma hora certa, a partir das 19. Mas eu creio que Deus estava desde o início, né? Mesmo no momento ali de tensão, Normalidade. aí, mas até o momento final a gente não sabia a hora que ia acabar também. Glória a Deus que o Espírito Santo falou conosco, pastor Geraldo. Amanhã nós chegamos. E tudo é dele, né? Começar amanhã. Para ele. Sim. Eu quero agradecer a irmã Dalília com as irmãs que veio nos visitar, o irmão Kleber, todos que estão aqui, os irmãos, né, que vieram de Tamandaré, o irmão Edson que está ali ligado no Facebook, né? Hoje é assim, igreja é assim. Está aqui, está lá, tá. Então vamos agradecer a Deus. Amanhã teremos bolo aqui. O que mais que tem? Amanhã tem a apresentação, né? Amanhã tem uma apresentação diferente. Tem o bolo também, mas no final do culto. E temos a preletora, né, que vem da igreja. Esqueci o nome dele. Da Mariana, do pastor Lorde. Vamos orar e agradecer. Senhor, te agradecemos. Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor trouxe cada um dos irmãos aqui, trouxe um pastor que trouxe a palavra com sua esposa, que veio de longe, mas o Senhor os trouxe. E nós, Senhor, queremos pegar essa palavra de uma forma assim que nós venhamos a segurar ela, para sermos mais espirituais, andar em espírito. Oh Senhor, muito obrigado por esse culto, por essa palavra, por cada um dos irmãos que vieram, porque Senhor, o Senhor
é digno de todo louvor, de nosso agradecimento, porque o Espírito Santo falou conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que as horas se avançaram, mas eu creio que isso também está dentro do teu controle. Abençoa cada um dos irmãos, que amanhã os que puderem estar aqui, nós estaremos te adorando, fazendo o complemento desse trabalho. Que abençoa o grupo das irmãs mais e mais, e abençoa todos que vieram, Senhor. Que os teus anjos estejam com os irmãos nos retornos para os lares, e os que não vieram amanhã terão uma semana de vitória e de bênção, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrar, irmãos. Te agradecemos em nome de Jesus. Receba a bênção, irmãos, faça assim com a tua. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, hoje e sempre.